Hoje eu quero falar sobre uma opção para o meio de campo do Sport, porque não pensando no ano que vem. Ele está afastado, é o Nicão, jogador experiente, 32 anos de idade, que inclusive já teve passagens no futebol nordestino. 2011 ele jogou no Vitória e no Bahia, e 2014 foi muito bem pelo Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está afastado no Atlético Paranaense pelo técnico uruguaio Martim Varini, acabou tomando essa decisão porque a fase do Nicão não é boa. O jogador está um pouco insatisfeito também e resolveu dar um tempo, vamos colocar assim. A tendência é que enquanto o técnico uruguaio continuar em Curitiba, o Nicão não volte a aparecer. Eu penso que seria uma boa, tá, para o Sport para o ano que vem, independente da divisão, seja Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. O Nicão ainda tem muita bola para queimar. A questão dele é que o salário é alto. Ele recebia no São Paulo 600 mil reais mensais. Reduziu um pouquinho aí no Atlético, mas assim, o Atlético paga grande parte, o São Paulo ainda fica com uma pequena quantia. Lembrando que ele tem vínculo no São Paulo só até dezembro, da mesma forma no Atlético Paranaense, ele só está emprestado ao Furacão. Eu gosto do Nicão, vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação, segundo o site SofaScore, mais preenchido pela meia direita, né? O Nicão ele joga mais centralizado ou ali pelo lado direito para trazer essa bola para a perna esquerda e buscar uma finalização na entrada da grande área. Não sou uma média dele é boa, 7.29 na Série A. A questão é que não vem sendo decisivo como era antes. Em 15 jogos na Série A, apenas 2 gols marcados e uma assistência. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Nicão. No meu entendimento, é bom o Sport, qualquer clube aqui no Brasileirão, ficar atento sobre a possibilidade de você contratar jogadores em pré-contrato, porque você paga mais barato, não precisa negociar com clubes e pode ter bons jogadores já no começo do ano. Mas e se não subir para a Série A? Você coloca na cláusula, se a gente não subir para a Série A, o contrato é suspenso, ou tem uma redução, um reajuste salarial. E os clubes aqui no Brasil, infelizmente, acabam não tendo essa visão. O Nicão, que é revelado no Atlético Mineiro, passou também no Santos, Ponte Preta em 2012, América Mineiro foi bem em 2013, Linense e Ceará, e chegou no Furacão em 2015, onde foi campeão até 2021, 2 vezes da Sul-Americana e uma também na Copa do Brasil. No São Paulo foram 38 jogos, 4 gols e 4 assistências. Pelo Cruzeiro também em 2023, emprestado pelo São Paulo, 31 aparições, 4 gols e 3 passes para os seus companheiros. O que você pensa sobre o Nicão e também pensando no ano que vem? Alguns nomes que estão dando sopa no mercado da bola e pode fechar com qualquer clube ainda, visando, obviamente, a janela do ano que vem, já que agora, aqui para a Série B, né? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa nova fase do Sport, chegando o técnico Pepa, já com resultado positivo, vitória contra o Avaí no último final de semana, mas ainda assim, alguns jogadores empacados dentro do elenco e saídas, né? Como foi nesta última semana, o acerto do Zé Roberto agora com o futebol iraniano, jogador que tinha contrato até o final do ano que vem no Sport, acabou recebendo uma oferta financeira 3 vezes maior, né, do que recebia aí no Sport, e estava insatisfeito com poucos minutos. Penso que o Sport vai sim precisar ir no mercado para contratar um outro centroavante. Inclusive gravei um vídeo falando sobre esse assunto, jogadores que estão livres e que ainda podem fechar com o Sport na tela final. O Vinícius Faria também agora acabou retornando para o Cianorte, ele estava emprestado ao Leão. Foram somente 8 jogos e uma assistência. Jogador que pode fazer essa função de centroavante, vinha jogando mais pelas beiradas e de fato não agregou nesta segunda divisão. Então, ainda assim, eu penso que o Sport poderia pensar em algumas saídas. É óbvio que agora em reta final de Série B, você ter algumas opções sempre é interessante. Só que como existe essa brecha, primeiro, de alguma janela de transferências aqui no futebol mundial estarem abertas, então você pode tentar aliviar essa folha para contratar outros atletas até o dia 20 de setembro, né, que é a última possibilidade para contratações de atletas livres. Então, por exemplo, no futebol do Catar e da Suíça, ela se encerra nessa segunda-feira, dia 9 de setembro. Na Grécia, se encerra no dia 11, na quarta-feira. Na Rússia, na quinta-feira, dia 12 de setembro. Turquia, na sexta-feira, dia 13. Sábado no México, dia 14. E dia 1º de outubro, aí mais longo, lá no futebol dos Emirados Árabes. Então, ainda assim, né, há possibilidades de algumas saídas dentro do elenco do Sport, mesmo de jogadores que têm contrato. Atletas que, no meu entendimento, não agregam dentro desse time e sumiram, né, nas últimas rodadas. Por exemplo, o Riquelme, lateral esquerdo. O Sport já tem o Igor Carius, que vem sendo titular. O Filipinho, que até jogou bem, né, no jogo contra o Ituano, algumas finalizações de fora da área. E
E tem fugiu o nome do cara aqui agora. Tem 3 opções, o Dalbert também, né, para lateral esquerdo. Então o Riquelme acabou ficando escanteado. Penso que é um cara, por exemplo, que ainda pertence ao Vasco, tem contrato só até o final do ano. Seria uma boa pensar na sua saída. O Fabinho voltou a perder espaço. Não dispensaria o Fabinho, porque o Sport ele tem poucos volantes dentro desse time, né? Tem basicamente aí esse volante pé de ferro, o Julián Fernandes, o argentino que chegou agora, junto com o Fabinho. E talvez o Fábio Matheus ou o Lucas André, mas não é aquele jogador que esses 2 jogadores não vêm conseguindo grande sequência como titular. O Alisson Cassiano também é um jogador que não passa confiança. O Luciano Castan entrou numa fase ruim também, não vem sendo titular. Os 2, eu pensaria talvez na saída de um, tá? Já tem o Chico para a posição, o Rafael Thierry, agora chegando também o Alisson. Penso que, por exemplo, o Alisson Cassiano eu não continuaria nesta Série B. Lembrando que esses 2 jogadores, tanto o Alisson quanto o Castan, têm contratos com o Sport somente até dezembro. Uma outra opção, né, que pode, é óbvio que agora chegando o Pepa, pode acontecer de tudo, né? O técnico gostar de alguns jogadores que estavam sumidos. Isso aconteceu, por exemplo, quando chega o Mariano Souza, com a confiança, a insistência com o Pedro Lima, e acabou dando certo. Quando chega o Guto Ferreira, um nome que estava completamente escanteado, era do Fabinho, que acabou conseguindo ganhar a titularidade, novamente acabou perdendo espaço. Então agora com o Pepa, tendo essa semana com 2 jogos, né, então não é uma semana de muitos treinamentos, alguns jogadores podem aparecer no time, isso pode sim acontecer, por isso que eu falei, tem que ter uma cautela na análise, nos jogadores que podem voltar a ser utilizados, mas já com alguns atletas deixando o elenco, como no setor ofensivo, como eu mencionei, tanto o Vinícius quanto o Zé Roberto, e algumas opções, talvez que podem deixar o Sport até mesmo para o ano que vem. Recentemente foi o Pablo Diego, né, jogador que acabou acertando com o Novo Horizontino para a Série B. Talvez empréstimos, isso pode sim acontecer. Tanto de jogadores que estão emprestados ao Sport, igual eu mencionei, o Riquelme, o Riquelme pertence ao Vasco, e o Pedro Vilhena também pertence ao São Paulo. É um nome que acabou perdendo espaço nos últimos dias. E jogadores da base, né, por exemplo, que poderiam ser emprestados para ganhar mais rodagem. O Matheus Baraca, né, jogador tem contrato longo, só 21 anos de idade. O Nasson também tem 21 anos. No meio de campo, tendo o Lucas André e o Fábio Matheus, né, o Fábio inclusive que já recebeu proposta do Bahia, é um nome que tem potencial, eu penso que deveria ganhar mais chances nesta Série B. O Luciano também, jogador de 21 anos de idade, nessa função de meio campo, e são atletas que não vêm sendo utilizados. No comando ofensivo tem o Mikael, 18 anos, e também o Dieguinho. A questão é que como essa janela que está aberta agora, exceto se for, por exemplo, talvez para a Grécia, a Rússia, a Turquia, México, aí você até consegue, né, ter um potencial de valorização, de melhoria técnica, vamos colocar assim, do jogador entrar em campo com maior frequência. Mas, por exemplo, indo para o mundo asiático, Emirados Árabes, Irã, por empréstimo, eu penso que não seria uma alternativa tão interessante assim. Mas penso que é, sim, importante o Sport pensar em diminuir um pouco o seu elenco. Não é um elenco completamente inchado, mas tem muitos jogadores, como eu falei, que não agregam, escanteados, outras lesões, né? Então esses jogadores lesionados não podem sair agora. Apesar dos questionamentos, né? Por exemplo, o Gustavo Coutinho, um cara que tem contrato longo, eu ainda daria uma chance para o Coutinho. Os outros nomes que chegaram ainda não conseguiram engatar uma grande sequência, né, como titular, como por exemplo o Lene Lobato, e outros mais experientes que a gente não esperava falhar tanto. Por exemplo, o Felipe Ferreira, né? Acho que é um nome que decepciona assim nessas últimas rodadas. O Felipe, que tem 30 anos de idade, contrato somente até dezembro, faz uma Série B ok, aceitável até aqui, mas penso que não deveria ser a única solução ali para o meio de campo do Sport, principalmente fazendo essa função como um primeiro volante. Acho que não tem aquela pegada, leva muito cartão amarelo. O Felipe também acabou dando uma assistência importante, né, nesse último jogo contra o Avaí. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, como montaria esta lista, tanto agora de jogadores que pouco agregam, quanto também pensando no ano que vem. O goleiro Denis novamente se lesionou, então acabou renovando esse seu contrato com o Sport para a próxima, até o final, né, de dezembro, quando deve se recuperar de lesão, e visando 2025 também outras saídas que são sim necessárias, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever também em nosso canal. Confira os outros vídeos, a playlist do esporte também que eu vou deixar para vocês na tela final. Tem o meu canal do Goiás aqui embaixo na descrição e o link da Esportiva VIP para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix sem nenhuma burocracia no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!